Pessoal, vamos tratar aqui da substituição fideicomissária, que vai do artigo 1951 a 1960 do Código Civil. Mas antes, nós vamos ter que falar sobre os três personagens dessa substituição fideicomissária. Por quê? Esses personagens têm um nome particular, né? Um nome que é próprio deles. Por exemplo, geralmente, sucessão testamentária, nós temos o testador. É quem vai fazer o testamento, vai deixar um bem, né? Um legado para alguém, pelo instrumento do testamento. O nome dele, na substituição fideicomissária, é fideicomitente ou fiduciante. Então, na prova, não vai vir lá o testador. Não. Quando ele usar o termo fideicomitente ou fiduciante, você já sabe que é o quê? É uma substituição fiduciária, né? Beleza. Eu vou deixar eu sou o fideicomitente ou fiduciante, dependendo da doutrina que você usar. É a mesma coisa que testador. Vou deixar esse livro para o fideicomissário. Só que o fideicomissário é uma prole eventual, porque não nasceu ainda. Mas eu quero deixar para ele. Ou seja, eu vou ter que ter uma pessoa entre que vai ficar responsável, né? Essa pessoa que vai ficar entre, no meu caso, fideicomitente ou fiduciante, que sou o testador, quero deixar para o fideicomissário, aquele que vai receber por último o meu livro, né, que eu escrevi, uma doutrina, quero deixar. Então eu vou nomear quem? Um fiduciário, ou seja, o fiduciário vai ficar com esse livro na expectativa de nascer, né, uma prole eventual. Né? Por exemplo, eu deixo o meu livro, o meu acervo de livros, né? Eu vou deixar aqui, ó, meu acervo de livros para o meu neto, né? Fideicomissário, né? O meu acervo de livros, né? Tal, tem bastante livros e tal. Vou deixar para o meu neto. O meu neto é o quem? Ele é o fideicomissário. Eu quero deixar toda a minha biblioteca. Não tem problema nenhum. Só que ele nasceu? Não. Prole eventual, né? Estou dando um exemplo hipotético. Quem vai ficar responsável? O meu filho, Mauro Júnior. O Mauro Júnior é o quem? O Mauro Júnior é o fiduciário. Fiduciário. O meu neto ou neta, para quem eu vou deixar que vai ficar definitivamente com os meus livros, é o fideicomissário. Então o que acontece? O fiduciário, que é o meu filho, Mauro Júnior, vai ficar responsável, vai cuidar, não vai deixar molhar, não vai deixar pegar alguma praga, traça, barata, enfim. Ele vai manter esse patrimônio, vai ter a posse. Tá? Ele pode até de repente vender para comprar uma atualização mais nova, enfim, a gente vai tratar isso mais especificamente. Basicamente é isso. Tá? Eu sou o fideicomitente ou fiduciante, o testador, deixo meu acervo particular de livros de direito para o filho, para o meu neto que vai nascer, filho do meu filho, Mauro Júnior, tal, vai ser o Mauro Neto, por exemplo, se nascer. Então quer dizer, eu, testador, fideicomitente, o meu filho que vai ficar responsável, já que o filho dele não nasceu, e é pro meu neto que eu vou deixar, mas quem vai tomar conta desse acervo, tá? Vai ser o meu filho, que é o fiduciário. Depois que meu filho nasceu e tal, o fiduciário, que é o meu filho, vai passar esse acervo para o filho dele, que é o meu neto. Fui para quem realmente eu quis deixar. Eu quis deixar para o meu neto, mas não nasceu ainda, né? Não nasceu ainda. Então, quer dizer, o meu neto, quando nascer, é o fideicomissário que vai ficar com o meu acervo de livros. Ok? Ok. Então, o fiduciário, também chamado de gravado por algumas doutrinas aí, terá a propriedade restrita e ressolúvel dos bens deixados em herança ou legado, até que ocorra o fato ensejador da transmissão para o fideicomissário, o nascimento dele com filho, com vida, né? Nasceu com vida e tal. Ele vai transmitir, o fiduciário vai transmitir para o fideicomissário. Bom, o fiduciário é quem recebe primeiro o bem, ou seja, meu filho vai receber esse acervo aqui,
tá? Objeto de fideicomisso. Qual é o objeto do fideicomisso? É o bem que eu vou deixar, o legado que eu vou deixar no meu caso. Eu vou deixar meu acervo de livros, né? Minha biblioteca particular, entendeu? Para o meu neto. Então, esse é o objeto do fideicomisso, os meus livros, tá? Um exemplo hipotético aqui, ok? Tendo, no caso, o fiduciário, que é o meu filho, fiduciário. Meu neto não nasceu ainda. O meu filho, que eu deixei ele como fiduciário, ele é que vai fazer o quê? Obrigação, o ônus de conservar e inventariá-lo, se for o caso. Está aqui, artigo 1954 do Código Civil. Bom, no caso, que é o meu filho, o fiduciário, ele é o herdeiro em primeiro grau, que recebe o bem em caráter temporário. Por quê? Porque para quem eu quero deixar realmente é o meu neto, né? Só que não nasceu ainda. Então, o fiduciário é o herdeiro em primeiro grau. Agora, o fideicomissário. Fideicomissário é o meu neto que nasceu. Nasceu com vida e tal, tal. Pô, nasceu. Então, o fideicomissário é quem adquirirá o objeto do fideicomisso, né? A propriedade plena dos bens que eu deixei em fideicomisso. O que eu deixei em fideicomisso pro meu neto, que ainda não nasceu ainda, né? São meus livros. Então, quer dizer, o fideicomissário é quem adquirirá a propriedade plena dos bens deixados em fideicomisso. Ou seja, o fideicomissário nasceu, o fiduciário vai passar para o fideicomissário. O fiduciário vai passar para o fideicomissário. Bom, quais os casos? Morte do fiduciário é um exemplo. Esse a gente vai ver, vai trabalhar com ele com mais calma aqui nos artigos, mas é só para a gente se ambientalizar, tá? Morte do fiduciário. Outra situação, ocorrência de condição ou termo previstos pelo testador, que é o fideicomitente, que sou eu, ou fiduciante, dependendo da doutrina que se for usar. E o fideicomissário, ele é o destinatário final do bem, ou seja, do objeto de fideicomisso. No exemplo que eu dei aqui, é o meu acervo particular de livros, ok? Ok. Então agora depois desse introdutório aí, né, desse preâmbulo aí, dessa orientação propedêutica inicial, agora sim nós vamos para o artigo e o comentário, né? Vamos lá. Artigo 1951, pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, né, testador, no caso, o testador a gente chama de fideicomitente ou fiduciante, a herança ou legado seja transmitida ao fiduciário. Lembrando que o fiduciário, ele é o primeiro, quem recebe primeiro a herança, tá? O herdeiro em primeiro grau, que recebe em caráter temporário, tá? Resolvendo-se o direito deste por sua morte a certo tempo ou sob certa condição em favor de outrem, que se qualifica de fideicomissário. O fideicomissário é o destinatário final do bem, objeto de fideicomisso, o que eu deixei, o meu legado, né, testamento e tal, enfim. Bom, são 3 as partes intervenientes na substituição fideicomissária, tá? Substituição fideicomissária, chamada também de compendiosa. Bom, são 3. Vamos lá. Letra A, fideicomitente ou fiduciante, que é quem? Testador. É a pessoa que institui o fideicomisso. É ela que vai estipular o objeto de fideicomisso. O que eu vou deixar? No caso que eu estou dando como exemplo hipotético, são os meus livros. Ok? Ok. Bom, letra B, ao outro personagem, fiduciário. Fiduciário é a pessoa nomeada pelo fideicomitente, pelo testador, que receberá a herança ou o legado. Ele vai ficar
com esse bem de uma forma temporária, né? Que a gente chama até que é herdeiro em primeiro grau, que recebe o bem em caráter temporário, tá? E o terceiro e último personagem, não menos importante, né? Todos eles são importantes, é o fideicomissário. Então a gente tem que se familiarizar com esses termos: fideicomitente, fiduciário, fideicomissário. Pô, tem que saber já raciocinar em cima disso aí. Qual é a confusão que as pessoas têm? Fiduciário e fideicomissário, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte: eu sou o pai, tenho o meu filho e tenho o meu neto. Eu sou o fideicomitente. O meu neto é o fideicomissário. E o meu filho, está aqui no meio, é o fiduciário. Então eu sou avô, eu sou o fideicomitente. Eu que vou dar, né? Vou deixar meu legado, né? Vou deixar o objeto de fideikomício, né? Vou deixar alguma coisa para o meu fideicomissário, que é o meu filho, tá? Quem vai cuidar, já que ele não nasceu ainda, é o fiduciário. Meu filho não, desculpa. O fideicomissário é o meu neto. Para quem eu vou deixar para tomar conta enquanto o meu neto não nasceu, é o fiduciário. Bom, o fideicomissário, substituto nomeado em segundo lugar, sendo possível a pluralidade de fideicomissários. Por exemplo, vários netos, né? No exemplo que eu estou usando aqui, meu, que sou o fideicomitente, o meu filho é o fiduciário, que vai ficar temporariamente com o bem, com o patrimônio, para passar. Por isso que o fideicomissário, está dizendo aqui, é o substituto nomeado em segundo lugar, porque em primeiro lugar é o fiduciário. O fiduciário que vai ficar em primeiro lugar, né? Porque tem uma prole eventual, não sei se vai nascer com vida, enfim, né? Mas nasceu, deixo para os meus netos, ou seja, fideicomissários, vários netos, né? Deixo para os meus netos os meus livros, né? O fideicomício pode ser modal, quando se submete a condição, e a termo, só se, condicional, se ou termo, quando se determina prazo certo. Termo é prazo certo. Condição é um exemplo. Só vai se passar na universidade. Só vai ganhar se completar 20 anos. Enfim, condição. E o termo quando determina prazo. 3 são as hipóteses em que ocorrerá a substituição fideicomissária. Importante. Letra A. Morte do fiduciário. Ou seja, aquele que ficou com o bem, né? Que a gente chama de herdeiro em primeiro grau. Isso é uma condição, né? Tá aqui, 3 hipóteses. Uma hipótese é a morte do fiduciário. Letra B. Verificado certo tempo, no caso fideikomício, a termo, porque termo é tempo, tem a ver com prazo, certo? E letra C. Verificada certa condição, condicional, fideikomício modal, que a gente chama. Então, se ele usar a expressão, o fideikomício modal, você já sabe que é uma condição. Condição C. Se passar no curso de Direito, vai ficar com o meu acervo de livros. Se, condicional, tá? Ou então, se o fideikomício é termo, dá uma questão lá que ele fala, quando completar 18 anos, quando completar, então ele está falando com o tempo. Então, que tipo de fideikomício? É a termo? É modal? Não, quando fala tempo, quando fala prazo certo, é fideikomício a termo. Importante. Bom, o fideikomício pode ser a título universal, tá? Quando se referir à totalidade da herança ou cota parte do espólio. Ou seja, tá aqui o espólio, tem uma cota parte, mas só que é um dado limitado. Eu sei que eu tenho uma parte ali. É como se tivesse o quê? Em condomínio. Eu tenho uma parte ali, mas não sei qual é, mas eu tenho uma parte ali. Ok? Será particular quando se referir a bens individualizados do acervo hereditário. O fideikomício se origina do direito romano. Fideikomício, sendo considerado instituto que se funda na confiança. Ou seja, eu faço um testamento no final da vida, deixo uma pessoa que é o fiduciário responsável, que vai cuidar, vai manter, para um terceiro, né?
que é o fideicomissário. Para um terceiro não, para uma segunda pessoa, no caso do meu exemplo aqui é do meu neto. Por isso que é de confiança, né? Enfim. A substituição fiduciária, ou melhor, fideicomissária, que é o nosso tema do artigo 1951 a 1960, substituição fideicomissária. Por que é fideicomissária? Porque é o terceiro, é a pessoa para quem eu quero realmente deixar. Por isso que é a substituição fideicomissária e não substituição fiduciária. Fideicomissária é porque é o fideicomissário, é ele que vai receber, na verdade, o acervo que eu vou deixar, o meu legado, o meu bem. Vai ter um fiduciário que vai ficar ali temporariamente com esse material, com esse bem, com esse patrimônio, cuidando, enfim. Bom, pode ser traduzida como aquela em que o testador, estamos falando de substituição fideicomissária. Por que é fideicomissária? Porque é o fideicomissário quem vai ficar, o patrimônio final é para ele que eu quero deixar. Na verdade é para ele que eu quero deixar, só que ele não nasceu ainda, é uma prole eventual. Então a substituição fideicomissária pode ser traduzida como aquela em que o testador, e quem é o testador que a gente chama? Fideicomitente ou fiduciante, são esses dois nomes. Por ocasião de sua morte, claro, eu fiz um testamento, morri, por ocasião da sua morte, ao herdeiro ou legatário, denominado fiduciário. A substituição fideicomissária pode ser traduzida como aquela em que o testador, fideicomitente, por ocasião de sua morte, ao herdeiro ou legatário, denominado fiduciário, que vai ficar temporariamente, a guarda da herança ou do legado, permanecendo assim por tempo determinado, um lastro temporal, ou sob certa condição. Condição, a gente já sabe que é o fideicomisso modal, fideicomisso temporal, ou seja, fideicomisso a termo, tempo, tá? E condição, podia ser assim, fideicomisso condicional, mas não existe, é fideicomisso modal. Ou por ocasião da morte do próprio fiduciário. Bom, são dois beneficiários sucessivos que gozarão do bem herdado ou legado em momentos distintos. Isso aqui é importante. Dois, quem são? Pô, não é o testador. O testador tá deixando ali, pô, vou morrer, já tô na velhinha e tal, fiz um testamento aqui, mas tô legal, tô com discernimento, né? Então a gente já sabe que esses dois, aqui ó, são dois beneficiários sucessivos, beneficiários sucessivos. A gente já sabe, é o fiduciário, né, que vai ficar com o bem temporariamente, e finalmente o fideicomissário, para quem realmente a gente quer deixar o bem, né? Então, quer dizer, são dois os beneficiários sucessivos. Por que sucessão? Porque primeiro recebe o fiduciário recebe para passar para o fideicomissário. São dois beneficiários sucessivos que gozam do bem herdado ou legado em momentos diferentes. Mas é claro, se eu sou o avô, deixo para o meu filho, meu neto não nasceu ainda, então ele recebe primeiro. Sucessivamente, vai passar depois que o meu neto nascer, vai passar para ele. Por isso que em momentos diferentes, um após o outro, ou seja, o fiduciário, que recebe o bem em confiança, permanecerá na posse até o transcurso do prazo. Quando se fala prazo, nós sabemos que é o fideicomisso a termo, tá? Prazo temporal, prazo certo. O implemento de certa condição. Condição, a gente já sabe que é o fideicomisso modal, tá? Ou sua morte se verifique, ou seja, a morte do fiduciário, para que então esse bem, esse patrimônio, esse legado, né, no meu caso aqui acervo de livros, que é o exemplo que eu estou usando, seja transferido em definitivo, para mais ninguém, até ele, definitivo, ao seu real titular. Quem é o real titular? O fideicomissário. Por isso que estamos aqui na seção 2 da substituição fideicomissária. O fideicomissária é o fideicomissário mesmo. A gente, na verdade, que o testador, que a gente chama de fideicomitente, quer deixar para o fideicomissário. Ok? Então é ele que vai receber em definitivo e é ele que é o real titular.
Portanto, ambos, fiduciário, que é o intermediário, e o fideicomissário, que é para quem realmente eu quero deixar meu patrimônio, bem, meu legado, serão titulares da herança ou legado, todavia em momentos diferentes. Ok? Tem que ser um pouco didático, bem devagar, porque na hora, quando vem a questão da prova ali, meu amigo, se você não entender quem é quem, meu amigo, e uma questão bem elaborada, né, mesmo que seja objetiva, discursiva, né, de repente fica até mais fácil, eu acho. A discursiva é sempre a questão mais fácil. Bom, enfim. Daí, seu caráter sucessivo. Por que o caráter sucessivo? Porque o fiduciário, que é o herdeiro temporário, intermediário, vai passar para o definitivo. Quem é o definitivo? Fideicomissário. A previsão da substituição fideicomissária deve estar prevista expressamente no testamento, não se admitindo interpretações extensivas com base em cláusulas testamentárias. Ou seja, tem que ser objetivo, claro, sem dúvida. O fideicomício não se confunde com o usufruto. Bom, no caso, o objeto de fideicomício que eu dei aqui é um acervo de livros, né? Não pode se confundir com usufruto. Pode até parecer, mas não é. Então vou explicar aqui por quê. Bom, o fideicomício não se confunde com o usufruto, em que pese alguns dos efeitos do fideicomício ser alcançável no usufruto. Por isso que parece, mas não é, né? E de repente você vai pegar uma questão que vai te induzir a que você responda, isso aqui é usufruto. Usufruto. Pô, cara, peraí, vamos ler as outras questões aqui. Pô, vamos ver aqui. Então, essa é a confusão que geralmente as pessoas fazem do usufruto com o fideicomício, tá? Então, vamos lá. O fideicomício é sucessivo. Por quê? Passa do fiduciário para o fideicomissário, tá? Porque os titulares gozam da coisa legada ou herdada em momentos distintos. Gozam mesmo. Usam mesmo. Momentos distintos. Primeiro, o fiduciário, que depois vai passar para o fideicomissário, que é a pessoa que realmente vai ter a posse absoluta plena, porque é para ele que o testador, né, que é o fideicomitente, deixa na realidade. Tá? Enquanto o usufruto, faz uma distinção aqui, enquanto o usufruto é simultâneo, no mesmo tempo. É claro, o fiduciário, que é intermediário, não vai gozar, não vai usufruir ao mesmo tempo que o fideicomissário. Não tem como, porque o fideicomissário ainda não nasceu, né? No exemplo que eu estou dando, ele não nasceu ainda, né? Então ele vai usar em um momento os livros, no caso aqui, os livros, vai usar e tal. Quando nascer o meu neto, que é o fideicomissário, o meu filho, que é o fiduciário, vai passar para ele. Quer dizer, ele usou aqui, né? O meu filho usou os livros. Pô, o meu neto nasceu, ele vai passar para ele, não vai usar mais. Já no usufruto, o uso é concomitante, é no mesmo, é junto, ok? Pois um beneficiário recebe a nua propriedade e o outro o usufruto, coexistindo ambos no mesmo momento, que não ocorre no fideicomício. Então vamos repetir aqui. O fideicomício é sucessivo porque os titulares gozam da coisa legada ou herdada em momentos distintos, momentos diferentes. Enquanto no usufruto é simultâneo, pois um beneficiário do usufruto recebe a nua propriedade e o outro o usufruto, coexistindo ambos no mesmo momento, o que não ocorre no fideicomício. Por quê? Porque a prole eventual ainda vai nascer. Enquanto isso, o fiduciário está usando. Tá? Isso é uma decisão também do Tribunal de Justiça, São Paulo. O fideicomício não pode incidir sobre a legítima do herdeiro necessário. Ou seja, o fideicomício só pode incidir na parte disponível. O fideicomício
não pode incidir na parte indisponível, que é a legítima, que está reservada para os herdeiros necessários, ok? A legítima dos herdeiros necessários. Artigo 1952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Ele está falando aqui, no artigo 1952, sobre uma prole eventual. Só que não está escrito aqui, ó, prole eventual, mas ele trata disso. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Vamos destrinchar. A restrição imposta à substituição fideicomissária obriga o testador, que a gente já sabe que o nome dele é fideicomitente ou fiduciante, tá? O testador a nomear fideicomissário pessoa ainda não concebida. Obriga o testador fideicomitente ou fiduciante a nomear como fideicomissário pessoa ainda não concebida. O exemplo que eu dei são os meus netos, né? Neto ou netos, vai depender do que eu testar, ok? Meus netos não nasceu. O fiduciário, meu filho, que vai tomar conta do acervo aqui, no exemplo que eu estou dando, meu acervo de livros. Ou seja, a pessoa do fideicomissário não poderá ter nascido ao tempo da morte do testador fideicomitente ou fiduciante. A pessoa do fideicomissário, meu netinho, está em projeto ainda, não poderá ter nascido ao tempo da morte do testador. O fideicomissário será, no caso do meu exemplo, é o meu neto, será, portanto, a prole eventual de alguém ou do próprio fiduciário, que será indicada pelo testador, que é o fideicomitente. Ou seja, o fideicomissário será, portanto, a prole eventual de alguém ou o próprio fiduciário. No meu caso, é do próprio fiduciário. O fiduciário, no exemplo que eu estou usando desde o início, é o meu filho. Ele é o fiduciário. E no caso, a prole eventual é dele. Tá? Mas poderia ser, eu posso nomear como o fiduciário o meu filho, e o fideicomissário, que eu quero que realmente fique com o meu legado, uma pessoa também que eu gosto, enfim. Não necessariamente tem que ser meu filho. Eu estou dando um exemplo hipotético aqui para fácil entendimento, você já chega na prova já, avô, filho e neto, tá? O avô, que é o testador, o fideicomitente, o filho, que vai ficar responsável pelo patrimônio, é o fiduciário, que vai passar para o filho dele, que é o fideicomício. No caso é o fideicomissário. Vamos lá. O fideicomissário, por não ter ainda sido concebido, será titular de um direito eventual, porque a propriedade do bem fideicometido somente lhe será atribuída após a morte do fiduciário, ou implemento de condição, fideicomisso modal, já falamos sobre isso, ou após transcorrido certo tempo de fideicomisso, fideicomisso a termo. O que ele está dizendo aqui é muito claro. Para o fideicomissário, no meu exemplo aqui didático, que é o meu neto, para ele receber, ele vai receber em 3 situações. Ou o fiduciário, que é o meu filho, pai dele, morreu, ou vai ser um fideicomisso modal, em termos de condição, o meu neto, que é o fideicomissário, só vai receber se passar na universidade, todos os meus livros jurídicos, tá? Ou após transcorrido de certo tempo, o meu neto, fideicomissário, só vai receber quando completar 18 anos. Então, fideicomisso a termo. Tempo. Condição, fideicomisso modal. Importante que isso na questão objetiva de prova, questão A, B, C, D e E, ele vai brincar com esses termos. Vai brincar de fideicomisso modal, vai brincar com fideicomisso a termo. Entendeu? Enfim, a restrição imposta pelo legislador
ao identificar o fideicomissário como sendo pessoa ainda não concebida, objetiva a resguardar o direito de uso e gozo do bem pelo fiduciário. Tá ok? Caso contrário, bastaria a constituição do usufruto. Ele está dizendo o seguinte: a restrição imposta pelo legislador ao identificar o fideicomissário como sendo a pessoa que ainda não foi concebida, né, que é uma prole eventual, não sei se vai nascer ainda, permite que o gozo do bem seja feito pelo fiduciário. Ponto. Caso contrário, bastaria a constituição de um usufruto. Comum também é a instituição de cláusula de incomunicabilidade dos bens destinados ao filho do autor da herança em testamento e o respectivo cônjuge, bem como a instituição do fideicomício caso o filho faleça, ficando os bens aos filhos deste, no caso, o neto. Ou, se não existirem, aos sobrinhos do testador. Tem sido adotada a orientação de que deve prevalecer a vontade do testador, não herdando o cônjuge sobrevivente do filho falecido. Ok? Então não passa para o cônjuge do filho falecido, mas passa para os seus netos. Ok? Para os filhos deles, no caso, netos. Parágrafo único. Se ao tempo da morte do testador, fideicomitente ou fiduciante, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, né? O que foi deixado o objeto do fideicomício? No meu exemplo, com meus livros, tá? Convertendo-se em usufruto do direito do fiduciário. Ele está dizendo aqui no parágrafo único é o seguinte: olha só. Se ao tempo da morte do testador, fideicomitente, já houver nascido o fideicomissário, no exemplo que eu estou dando aqui direto, é o meu neto, ele não era para ter nascido agora, é para ter nascido depois, né? Se eu faço testamento aqui, deste fideicomício meus livros, né? E nomeio aqui no caso o fiduciário, o meu filho, para administrar esse meu patrimônio aqui, é porque é uma prole eventual. Eu não tenho neto ainda, né? Mas, parágrafo único diz o seguinte: se ao tempo da morte do testador já houver nascido o fideicomissário, ou seja, nasceu antes da minha morte, já ele preserva aqui o direito do fiduciário, no caso do meu filho, ao uso e gozo do bem. Por quê? Porque senão ele já passaria diretamente para o fideicomissário, para o meu neto. Então, no parágrafo único aqui ele diz: se ao tempo da morte do testador, que é o fideicomitente, já houver nascido o fideicomissário, no exemplo que eu estou dando, o meu neto, adquirirá o fideicomissário, que é o meu neto, a propriedade dos bens fideicometidos. No meu caso aqui, o exemplo que eu estou dando é o meu acervo particular de livros. Convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Quem é o fiduciário que eu deixei? Eu deixei o meu filho como fiduciário. Só que era para o meu filho tomar conta.